Oi, São Josetes, tudo bem? Eu lembro que ontem de noite vocês me pediram, ontem sexta, hoje é sábado, vocês me pediram para dar uma explicadinha sobre a Revolução Russa para vocês. E aí, você sabe, eu estou criando um canal e eu vim aqui hoje para dar uma força para vocês e vou gravar um videozinho então sobre a Revolução Russa, tá? Um tema aí um tanto polêmico, né, nos últimos tempos, mas como vocês me pediram, eu resolvi fazer um videozinho aí para vocês poderem estudar para a prova e ir bem na prova, tá bom? Então a ideia é muito simples. O que foi a Revolução Russa? Né? A Revolução Russa foi um movimento, obviamente, que ocorreu na Rússia, né, no início do século XX. Perceba aí que nós comemoramos, né, alguns não comemoraram, mais ou menos 100 anos, né? Em 2017 comemorou-se então 100 anos da Revolução Russa. E aí tu precisa saber um pouquinho sobre a Rússia, o que foi a Rússia do século XIX, início do século XX, para te entender o que aconteceu na Revolução. Então vamos lá. Primeira coisa que tu precisa saber é que a Rússia era czarista. O que significa ser czarista? Significa que ela ainda adotava como forma de governo a monarquia, e era uma monarquia absolutista, ou seja, o czar, né, que é o rei, ele tinha poder absoluto, ele mandava em absolutamente tudo, ele decidia sobre a vida de todos, sobre questões econômicas, políticas, sociais, tudo era controlado pelo czar. E aí é importante tu saber o seguinte: isso aqui já era atrasado, isso era démodé, isso era fora de moda. Lembra que o Brasil, em 1917, já não tinha rei fazia tempo. 1889, o Brasil já tinha se tornado uma república. Então imagina, se o Brasil, né, já não era mais uma monarquia, a Rússia estava de fato atrasada. A Europa toda também já tinha feito transformações. É verdade, nós tínhamos monarquias, mas essas monarquias não eram mais, a maioria delas, absolutistas. Elas já tinham se tornado ou monarquias constitucionais ou monarquias parlamentaristas. Então, aqui está um problema. O segundo problema da Rússia, né, do começo do século XX, é que a Rússia tinha, em termos econômicos, um grande atraso também em relação aos outros países europeus. Por quê? Porque basicamente ela vivia de agricultura. E olha só, aqui tem uma coisa interessante: Marx errou suas previsões. Por que ele errou? Porque ele dizia que a revolução proletária ela ia acontecer em países altamente industrializados. Então ele imaginava algo tipo Inglaterra, Alemanha, França, mas não na Rússia. Por quê? Que a Rússia tinha essencialmente a sua economia voltada à agricultura. Mas qual é que é o problema? O problema é que essa agricultura ainda era uma agricultura medieval, ou seja, as técnicas agrícolas eram absolutamente atrasadas. Então aqui está um problema: a Rússia era um país em atraso. Aí nós vamos ter alguns episódios que vão nos mostrar isso em 1905. Em 1905 ocorrem dois fatos: o Domingo Sangrento e um episódio envolvendo uma embarcação, o Encouraçado Potemkin. Encouraçado é um tipo de embarcação, ok? Lá nós vamos ter uma revolta de marinheiros. Os marinheiros se revoltam contra o regime czarista e contra os castigos que eles sofriam, e o pior, contra a comida podre, exatamente, vermezinhos, e os caras mandando ver lá na marinha russa. E obviamente que eles não gostavam de comer essa comida verminosa. Domingo Sangrento, o que foi Domingo Sangrento? Domingo Sangrento foi um episódio que envolve uma manifestação na cidade de São Petersburgo. São Petersburgo era a capital da Rússia. E aí eles vão, os habitantes de São Petersburgo, protestar contra uma guerra. Era uma guerra que a Rússia travava com o Japão. Mas era para os habitantes de São Petersburgo
uma guerra sem muito propósito, sem grandes interesses. E aí isso vai causar um protesto popular. Vale aqui nós ressaltarmos uma coisa: nesse protesto já estavam líderes populares, líderes com ideias anarco-sindicalistas e também com ideias socialistas. Eles eram líderes de partidos operários. E aí, o que vai acontecer nesse episódio? Como tu pode perceber, o próprio nome já te indica isso. Nós vamos ter sangue derramado, nós vamos ter pessoas que vão ser assassinadas por ordem do governo do czar. O czar manda instalar metralhadoras e prega fogo na população que estava lá fazendo esse protesto. Então isso é conhecido como Domingo Sangrento e nos mostra o quê? Que a partir desse momento a situação na Rússia vai começar a ficar muito mais tensa. A gente vê ali manifestações populares, surgimento de importantes líderes e o rei aqui, o czar aqui, cria uma assembleia. Essa assembleia vai se chamar Duma, né? Então, pela primeira vez a Rússia vai ter uma assembleia. Isto foi uma conquista, mas essa assembleia ela não vai corresponder a todos os anseios da população. Aí, os líderes aqui, preciso te contar isso também, os líderes, entre eles o Lenin, por exemplo, vão acabar sendo presos. Eles vão inclusive viver um exílio dentro da própria Rússia, a Rússia é enorme, né? E aí eles vão acabar saindo de cena. Só que eles vão retornar a esse mundo, ao mundo, né, dos protestos, da liderança popular, a partir da Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial, tu deve saber, começou lá em 1914 e vai terminar em 1918. Ela também teve a participação da Rússia. A Rússia vai lutar ao lado da Inglaterra e da França. Vai formar a chamada Tríplice Entente, ou a Tríplice Entente, né, como os franceses chamavam. E aí o que acontece aqui na Primeira Guerra Mundial? A participação da Rússia é um desastre. Por que é um desastre? Porque a população vai passar fome, vai viver na miséria durante essa guerra. Os soldados russos, para te ter uma ideia, não tinham nem uniforme, não tinham munição para participar da guerra. Tu imagina ir para a guerra sem munição, então isso não tinha como dar certo. Aí o que vai acontecer? A Rússia vai começar a viver uma situação desesperadora. Boa parte da população está em desespero. E aí isso vai culminar com os acontecimentos de 1917. E aqui tu tem que ter um cuidado. Por quê? Em 1917 nós vamos ter uma primeira revolução que vai ocorrer em fevereiro. Mas essa revolução de fevereiro é uma revolução que vai derrubar o czar, ou seja, o czar vai ser derrubado, o regime czarista vai ser derrubado, mas quem assume o poder é Kerensky. Kerensky é aqui um liberal, ele é um representante dos setores mais conservadores, mais membros da elite russa, da burguesia russa, se tu quiser assim chamar. E o Kerensky começa então a fazer aquilo que estava ocorrendo na Europa já desde o século XIX, né? Uma espécie de revolução francesa, tu imagina aqui. Os liberais vão chegar ao poder, vão talvez transformar aí numa monarquia constitucional, ou vão proclamar uma república, e mais ou menos ia ser algo que já tinha ocorrido de maneira relativamente normal no resto da Europa. Só que aí nós vamos ter aqui a figura do Lenin sendo libertado. Ele deixa aquele exílio dentro da própria Rússia, volta para as cidades mais importantes, para Moscou, para São Petersburgo, e ele publica as chamadas Teses de Abril. Nessas Teses de Abril, elas vão ser sintetizadas por 3 palavras: pão, paz e terra. E aí o que a gente tem? A gente tem então a síntese do pensamento do líder dos operários, do líder dos trabalhadores. Pão aqui é para matar a fome da população. Terra, obviamente, para fazer uma reforma agrária. E paz, porque ele exigia a saída da Rússia da guerra. E aí isso vai
se tornar algo mais popular, essas palavras vão começar a ser pronunciadas cada vez mais pela população, até que ocorre a Revolução em outubro de 1917, uma segunda revolução, e dessa vez uma revolução com a liderança do Lenin e dos bolcheviques, que é o partido que são os seguidores das ideias do Lenin, né? Vale lembrar que bolchevique significa maioria. Esses socialistas, esses comunistas, eles acreditavam tomar o poder através da força, fazer uma revolução armada, e vai ser o que eles vão fazer. Eles vão tomar o poder com a utilização das armas. Uma das atrocidades que vão cometer esses bolcheviques vai ser assassinar a família do czar. O czar Nicolau II vai ser assassinado juntamente com a sua família numa casa retirada, assim, uma casa de férias, uma casa de repouso deles. Bueno, mas aí o que vai acontecer? Feita a revolução? Não. Por quê? Porque aí vai ter início uma guerra civil. Essa guerra civil vai colocar de um lado os brancos, de outro lado os vermelhos. Aqui tu cuida, porque geralmente tem um erro nessa hora. Muitas pessoas dizem que os brancos aqui são os mencheviques, e não é assim. Bolcheviques, é claro, vão ser os vermelhos, tá? Mas os brancos nessa guerra civil russa vão ser quem? Vão ser a burguesia, vai ser a igreja ortodoxa russa, ok? E nós vamos ter os mencheviques juntos, uma parte deles, tá? Mas junto com os bolcheviques, nós vamos ter a outra parte dos mencheviques. Ou seja, tu vai perceber que os mencheviques aqui se dividiram, eles ficaram em lados contrários, cada um conforme o seu interesse. Agora, uma coisa é bem clara, bem fácil: os bolcheviques estavam do lado dos vermelhos. Quem foi o grande líder do exército dos vermelhos? Foi Trotsky. Leon Trotsky vai ser o grande parceiro do Lenin nesse primeiro momento aí da revolução. E aí, quando é que acaba a revolução? Quando os vermelhos derrotam os brancos, e aí a Rússia vai se tornar a União Soviética e implementa então o comunismo, que vai durar até 1991, 89, quando cai o Muro de Berlim, e 91, quando termina a União Soviética. Tá bom? Espero ter ajudado vocês aí para essa prova. Valeu, um grande abraço!